A Igreja de Deus, desde o princípio, ela sofreu terrivelmente. O ministério do Senhor Jesus Cristo, ele sofreu muitas perseguições, oposições. Depois que o Senhor subiu aos céus, os apóstolos sofreram também perseguições terríveis do Império Romano. Depois que os apóstolos foram, os outros discípulos do Senhor Jesus, que ele chamou, continuou padecendo perseguições. Os primeiros anos da igreja primitiva foi terrível. Teve muitos teólogos que não criam na divindade de Jesus Cristo, e isso causou-se uma turbulência muito grande, muita perseguição e muita oposição ao Evangelho. Tinha um teólogo chamado Ário que, até hoje, o ensinamento daquele rapaz, permanece. Os testemunhos de Jeová. Ele não cria na divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele foi combatido por alguns irmãos naquele tempo lá, em 325, parece que ele foi no Concílio de Nicéia, considerado herege, e expulso dali, do contexto de Jerusalém. Só que ele partiu para a região da Alemanha, para aquela região lá, Suíça. E ele continuou pregando, os discípulos dele continuou pregando essa doutrina. Com o tempo, aquela região estava cheia dessa doutrina nova, e o pessoal invadiram o Império Romano e tomaram o Império Romano, e trouxe para dentro de Jerusalém, todo o contexto ali do Império Romano, essa nova doutrina. Doutrina que Jesus não é Deus. E ela permanece até hoje. E esses amados irmãos do passado, os pais da igreja, sofreram muito para defender a fé que foi dada aos apóstolos. E nós temos essa incumbência também de preservar a sã doutrina e guardar a sã doutrina. Esse ensino que eles fizeram lá nos primeiros séculos, em Roma, ele veio até meados do século XV, por aí. Em 1517, Deus levantou alguns irmãos do passado, e Martinho Lutero escreveu aquelas teses lá no castelo de Westminster, e deflagrou a reforma protestante, com outros irmãos também, não foi ele só, mas o nome dele se destaca, por causa das teses também. E aquilo ali foi um retorno à sã doutrina, né? A reforma protestante. Graças a Deus que levantou aqueles homens, e o pessoal começaram a observar novamente a sã doutrina. Só que nos nossos dias já está precisando de uma nova reforma, porque as coisas que aconteceram no passado, elas estão voltando tudo para dentro da igreja. A igreja de Cristo hoje está sendo atacada por um evangelismo que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o ensino dos apóstolos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O evangelho está sendo atacado de uma forma terrível nos nossos dias. E esses ensinamentos, eles tendem a crescer assustadoramente. A mentira, geralmente, as pessoas propagam mais a mentira do que a verdade com muita facilidade. E voluntariedade também,
quando é para propagar uma mentira. Mas a verdade, ela sempre vai marchando a passos mais lentos. Por isso nós temos que ser muito diligentes nesses nossos dias. Esse é o nosso tempo. O tempo que o Senhor, Ele nos chamou para exatamente para esse tempo, para a gente defender a sã doutrina. Eu trouxe um estudo que hoje do J.C. Ryle. Eu já disse algumas coisas aqui a respeito disso, mas ele é de fundamental importância para nós. O título é: Quanto custa ser um cristão? Quanto custa ser um cristão? É um estudo baseado em Lucas, capítulo 14. No subtítulo da Bíblia que diz que o serviço de Cristo exige abnegação. 14, a partir do versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Estava lendo esses dias que o Evangelho naquele primeiro século, ele conseguiu, assim, de uma forma tremenda, Deus conseguiu espalhar para toda aquela região do Império Romano, assim, de maneira assustadoramente. Fantástico. É claro que Deus deu muita força, muita graça àqueles homens. A ação do Espírito Santo foi incrível na vida deles para a evangelização daqueles povos, mas foi assim numa rapidez tremenda. Segundo alguns historiadores, eles conseguiram levar o Evangelho assim de uma maneira fantástica, mais rápido alguns historiadores, mais rápido que se fosse nos nossos dias hoje. Eles conseguiram, certamente com não era fácil, as estradas não eram boas, os transportes não eram os melhores, não é? Mas de uma forma tremenda eles conseguiram evangelizar todo o Império Romano, levar o Evangelho a todo o Império Romano. É claro que Deus também teve uma participação tremenda que preparou todo o cenário para que aquilo acontecesse. Por exemplo, e dos fatores predominantes é que o Império Romano foi todo tomado pela cultura helenista, pela a língua grega. Até em Jerusalém foi usado, as pessoas aprenderam muito da língua grega, e isso foi de fundamental importância para a expansão do Evangelho naquela época, né? Mas a disposição também deles é de salientar, vale salientar, a disposição dos irmãos do passado. Você vê a história de Paulo, é uma história fantástica. Depois que ele se converteu ao Evangelho, ele não parou
mais, se entregou completamente àquela grande obra, coisa que nos nossos dias é quase impossível de se ver. Pode ser que tenha alguns irmãos, deve ter alguns irmãos assim, mas é muito raro. E se tiver, não é com a mesma diligência que eles fizeram, eles pregaram o Evangelho daquela forma, né? Então, quanto custa ser um cristão? Esse versículo, segundo a J.C. Ryle, é de grande importância, pois poucas são as pessoas que não têm frequentemente de fazer essa pergunta: quanto custa? Ao comprar um terreno, ao construir uma casa, ao mobiliar as habitações, ao fazer planos para o futuro, ao decidir a instrução e estudo dos filhos, etc. Seria sábio e prudente que nos sentássemos a considerar com calma os gastos que tudo isso implicaria. As pessoas evitariam muitas moléstias e dores se ao menos fizesse a pergunta: quanto custa ser um crente verdadeiramente ser santo? Essas perguntas são decisivas, por não havê-las formulado desde um bom princípio. Muitas pessoas que pareciam iniciar bem a carreira cristã, mais tarde mudaram o seu rumo e se perderam para sempre no inferno. Vivemos em tempos muito estranhos, os acontecimentos se sucedem com extraordinária rapidez. Nunca sabemos o que o dia nos trará, muito mais o que nos trará o ano. Nos nossos dias, vemos muitos fazerem confissões de sua religiosidade. Em muitas partes do país, as pessoas expressam um vivo desejo de seguir um curso de vida santo e um grau mais alto de espiritualidade. É muito comum ver as pessoas receberem a palavra com alegria, porém, logo depois de 2 ou 3 anos, se afastam e voltam a seus pecados. Há muitos que não consideram o custo de ser um verdadeiro cristão e um crente santo. Nosso tempo requer de um modo muito especial que paremos e consideremos o custo e o estado especial de nossas almas. Este tema deve preocupar-nos. Sem dúvida, o caminho da vida eterna é um caminho delicioso. Porém, seria loucura de nossa parte fechar os olhos ao fato de que se trata de um caminho estreito e que a cruz vem antes da coroa. Geralmente, esse é um dos estudos que é difícil você ver por aí hoje. O que se vê por aí hoje é: Deus vai te abençoar. Como diz o pastor Gringo Coronato, Deus tem uma bênção para você. Eles que chegam numa certa igreja, aí o cara estava perguntando: Deus vai te abençoar, Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma bênção para você. Aí chegar no outro domingo: Deus tem uma bênção para você, Deus vai te abençoar. E não sabe, até hoje não sabe que bênção é essa, não, entendeu? Mas a pregação dos nossos dias é assim, né? O que custa ser um verdadeiro cristão? Desejo que não haja mal entendido sobre este ponto. Não me refiro aqui no quanto custa salvar a alma do crente. Custou nada menos que o sangue do Filho de Deus a redimir o pecador e livrá-lo do inferno. O preço de nossa salvação foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Temos sido comprados por preço. Cristo derramou seu sangue em favor de muitos. Marcos 14, 24, 1 Coríntios 6, 20. Porém, não é sobre este tema que versa nossa consideração. O assunto que vamos tratar é distinto. Refere-se ao que o homem deve estar disposto a abandonar se deseja ser salvo, ao que deve sacrificar se propõe a servir Cristo. É nesse sentido que formula a pergunta: quanto custa? É interessante o tema.
Aí ele diz: não custa grande coisa ser um cristão de aparência. Não custa grande coisa ser um cristão de aparência. Só requer que a pessoa assista aos cultos do domingo, mais 2 vezes na semana e durante a semana seja medianamente moralista. Este é o cristianismo da grande parte dos evangélicos da nossa época. Se trata, pois, de uma profissão de fé fácil e barata. Não implica em abnegação nem sacrifício. Se este é o cristianismo que salva e o qual nos abrirá as portas da glória ao morrermos, então não temos necessidade de alterar a mundana descrição do caminho da vida eterna e dizer: largue a porta e largue o caminho que conduz ao céu. A Bíblia não diz isso. Porém, segundo o ensino bíblico, custa caro ser cristão. Há inimigos que vencer, batalhas que evitar e sacrifício que realizar. Deve-se abandonar o Egito, cruzar o deserto, carregar o peso da cruz, tomar parte da grande caminhada. A conversão não consiste em uma decisão tomada por uma pessoa. Isso aqui é importante. A conversão não consiste em uma decisão tomada por uma pessoa, em um confortável sofá, para logo em seguida ser levada suavemente ao céu. A conversão marca o início de um grande conflito, e a vitória vem após muitas feridas e contendas. Custa-se obter a vitória. Daí concluímos a importância de calcularmos o custo. Tratarei de demonstrar de uma maneira precisa e particular o que custa ser um verdadeiro cristão. Suponhamos que uma pessoa esteja disposta a servir a Cristo e se sente impulsionada, inclinada a segui-lo. Suponhamos que, como resultado de alguma aflição, de uma morte repentina, de um sermão, a consciência de tal pessoa tem sido avivada e agora se dá conta do valor da alma e sente o desejo de ser um verdadeiro cristão. Sem dúvida alguma, todas as promessas do Evangelho se lhe resultarão alentadoras. Seus pecados, por muitos e grandes que sejam, podem ser perdoados. Seu coração, por frio e duro que seja, agora pode ser mudado. Cristo, o Espírito Santo, a misericórdia, a graça, tudo está à sua disposição. Porém, ainda tal pessoa deveria calcular o preço. Vejamos uma por uma as coisas que deverá desejar, ou, em outras palavras, o que lhe custará ser um cristão. O estudo que eu estava preparando para logo mais à noite era: importa-vos nascer de novo. Se uma pessoa é nascida de Deus, se uma pessoa é selada com o Espírito Santo de Deus, ele vai seguir a caminhada cristã até o fim, aconteça o que acontecer. Ele não vai fazer corpo mole em nada, porque foi assim que a vida dos discípulos de Jesus, foi assim a vida dos apóstolos, assim dos pais da igreja. Todos os cristãos do passado foram pessoas convertidas realmente ao Senhor Jesus Cristo, e a vida deles foram totalmente transformadas, mudadas completamente, não tinha nada a ver com a vida velha deles. E isso nos falta nos nossos dias. Todo mundo está dizendo que é crente, todo mundo está dizendo que é evangélico, mas a transformação da vida das pessoas não existe. É um evangelho que não muda, é um evangelho que não faz diferença. Por isso é interessante a gente calcular o preço.
primeiro ponto que ele diz, que ele coloca aqui é: o que custa ser verdadeiro cristão? Custará sua justiça própria. Deverá abandonar o orgulho e a autoestima de sua própria bondade. Deverá contentar-se com o ir ao céu como um pobre pecador, salvo pela gratuita graça de Deus e pelos méritos e justiça de outro, de Jesus. Deverá experimentar que tem errado e se tem desgarrado como uma ovelha, que não tem feito as coisas que deveria ter feito e feito as coisas que não deveria. Deveria confessar que não há nada são nele. É só chagas, como diz a palavra. Da planta da cabeça à planta dos pés, não tem nada que presta. É assim que deve aquele que se voltar para Cristo se sentir, nenhuma justiça própria. Deverá abandonar a confiança da sua própria moralidade e respeitabilidade e não deve basear-se na salvação, não deve basear sua salvação no fato de que tem ido à igreja, tem orado, tem lido a Bíblia e participado do sacramento do Senhor, mas deve confiar única e exclusivamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Nicodemos, ele acreditava que já estava no reino. Ele era mestre em Israel, fariseu. Quando o Senhor falou que ele deveria nascer de novo, se quisesse ver ou entrar no reino de Deus, ele não entendeu absolutamente nada. Nascer de novo. Ele estava bem certo que iria para o reino de Deus. Por isso nós devemos estar assim confiantes no fato de estar vindo à igreja, orando, pregando o evangelho. Se não tivermos experimentado o novo nascimento, a menos que a pessoa nasça de novo, ele não vai entrar no reino de Deus, não vai participar da glória do reino de Deus. Isso é de fundamental importância para todos nós, temos que avaliar isso. Jesus disse que muitos naquele dia irão dizer que em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, entendeu? Pregamos, tal, expulsamos demônio. Ele disse: eu não vos conheço. É importante a gente avaliar. É importante fazer essa avaliação. Não temos justiça própria. Não deve basear sua salvação, repetindo a sua salvação no fato de que tem ido à igreja, tem orado, tem lido a Bíblia e participado dos sacramentos do Senhor, batismo, ceia, essas coisas, mas que deve confiar única e exclusivamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Isto parecerá muito duro, né? E a algumas pessoas, porém não me surpreende que seja assim. Disse um homem temeroso, homem de Deus, a James Harvey, não tem bem o nome, a pronúncia é essa mesmo. Ele diz assim: é mais difícil negar o eu orgulhoso do que o eu pecador. É mais difícil negar o eu orgulhoso do que o eu pecador. Realmente o é. Geralmente quando a pessoa reconhece o seu pecado, quando ele entende que afrontou a face de Deus, mas é mais fácil ele se humilhar. Mas o eu orgulhoso, ele se sente que já é justificado e fica difícil. Esse campeão aqui, ele teve esse lavrador teve
uma iluminação incrível quando falou isso. É mais fácil negar o eu orgulhoso do que o eu pecador. Porém, é absolutamente necessário que o neguemos. Aprendemos, pois, de uma vez por todas, que ser um verdadeiro cristão custará a uma pessoa perder sua justiça própria. Quanto custa ser um verdadeiro cristão? Custará os seus pecados. É o outro ponto dele. Ele diz, deverá abandonar todo hábito e prática que seja maus aos olhos de Deus. Deve virar o seu rosto contra o pecado, romper com o pecado, crucificar o pecado, mesmo contra a opinião do mundo. Não pode estabelecer nenhuma trégua especial com nenhum pecado que amava antes de sua conversão. Isso aqui não é fácil. Isso aqui não é fácil para a gente, principalmente quando no seio da igreja, aí fica fácil viver isso aqui, mas fora, em outro contexto, não é fácil não. Tem que ser nascido de novo. Não estabelecer nenhuma trégua com nenhum pecado que amava antes da sua conversão. Deve considerar a todos os pecados como inimigos mortais de sua alma e odiar todo o caminho de falsidade. Por pequenos ou grandes, ocultos ou manifestos, que sejam os pecados, deve renunciar-se completamente a todos eles. Sem dúvida, esses pecados tentarão vencê-lo, porém jamais poderá ceder. Sua luta contra o pecado será contínua e não admitirá trégua de nenhum tipo. Está escrito: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, cessai de fazer o mal. Ezequiel 18:31, Isaías 1:16. Eu poderia acrescentar aqui as obras da carne, que a carne é terrivelmente maligna e contra nós mesmos. Todas as obras da carne. Um texto dos pais da igreja, ele é baseado exatamente naquelas obras ali, para não realizar aquelas obras ali, que também está lá escrito em Gálatas 5, a partir do verso 19, né? As obras da carne são terrivelmente para a gente vencer essas obras da carne. A Bíblia diz que ela milita contra o Espírito. Milita contra o Espírito da nossa carne. Paulo chega a dizer que a nossa carne, ela se inflama, ela fica como brasa acesa para o pecado. Como é que nós vamos conseguir dominar uma coisa assim, terrível dessa forma? Somente com a ação do Espírito Santo que nos foi outorgado. Por isso, só o cristão que é nascido de novo, ele pode vencer essa força terrível que Paulo disse que achava uma lei dentro dele, assim, impulsionando para o pecado. A carne não é brincadeira. Então custará, ser o verdadeiro cristão, custará os seus pecados. Isso também parecerá muito duro para muitas pessoas, e vemos frequentemente que nossos pecados são mais queridos do que nossos próprios filhos. É forte isso aqui, não é? Nossos pecados são mais queridos que nossos próprios filhos. Amamos o pecado e abraçamos com todo o nosso ser. Nos agarramos a ele, deleitamos nele. Separar-nos do pecado é tão duro como separar-nos da nossa mão direita. É tão doloroso como se nos arrancasse os olhos. Pega pesado aqui no pecado. E ele deve ser muito mais do que isso que ele está falando aqui. Porém, devemos separar-nos do pecado. Não há outra alternativa possível. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e não o deixe,
antes o retenha no seu paladar. Sendo este o caso, devemos apartá-lo de nós, se em verdade desejamos ser salvos. Ainda que ele seja doce, ainda que ele seja agradável, ainda que seja delicioso para nós, devemos afastá-lo se queremos ser salvos. Se desejamos ser amigo de Deus, devemos primeiro romper com o pecado. Cristo está disposto a receber os pecadores, porém não aqueles que se agarram aos seus pecados. Anotemos, pois, também isto: o ser cristão custará a uma pessoa os seus pecados. É um outro preço que nós temos que calcular. Na pergunta 152 do Catecismo de Westminster, o que cada pecado merece da parte de Deus? A resposta do Catecismo é esta: todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, bondade e santidade de Deus e contra a sua justa lei, merece a sua ira e maldição, nesta vida e na vindoura, e não pode ser expiado senão pelo sangue de Cristo. O pecado, ele merece a punição de Deus, merece a ira de Deus nesta vida e na futura, e só pode ser expiado pelo sangue de Cristo. Um outro ponto, J.C. Ryle colocou aqui: custará o seu amor a vida fácil. Aqui é uma das coisas que a gente gosta muito: vida fácil. Para correr com êxito a corrida ao céu, se requer esforço e sacrifício. Haverá de velar diariamente e estar alerta, pois se encontrará em território inimigo. Em cada hora e em cada instante deverá vigiar sua conduta, sua companhia e os lugares que frequenta. Com muito cuidado haverá de dispor de seu tempo e vigiar sua língua, seu temperamento, seus pensamentos, sua imaginação, seus motivos e sua conduta em suas relações diárias. Isso aqui a gente camufla tudo, né? Nosso temperamento, a gente controlar ele não é fácil, é difícil. Vigiar a nossa conduta, a nossa língua, tudo isso não é, a gente procura camuflar tudo isso. Terá de ser diligente em sua leitura da Bíblia, em sua vida de oração, na maneira como passa o dia do Senhor e participa dos meios da graça, dos meios de graça. Certamente que não poderá conseguir perfeição em todas estas coisas, porém, mesmo assim, não pode descuidar-se. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbio 13, 4. Também isso parece duro e difícil. Não há nada que nos desagrade tanto como as dificuldades da nossa confissão religiosa. Não há nada que nos desagrade tanto como as dificuldades na nossa confissão religiosa. Por natureza, evitamos as dificuldades. Secretamente, dentro do nosso coração, né? Desejaríamos que alguém pudesse cuidar de nossas obrigações religiosas e que desempenhasse por procuração o nosso cristianismo. Se fosse possível, seria fácil, né? E agradável ao coração pecador. Não está de acordo com o nosso coração tudo aquilo que implica em esforço e trabalho. Porém, sem dor não há lucro para a alma.
deixemos bem firmado este fato: o ser cristão custará a uma pessoa o seu amor pela vida fácil. Quando o Senhor chama para negar nós mesmos, né? Negar nós mesmos e servir o Mestre de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso ser, quando tem tanta coisa dentro de nós que nos agrada para o pecado, né? Mas ser um cristão verdadeiro custará a uma pessoa o seu amor pela vida fácil. Custará o favor do mundo. Se deseja agradar a Deus, deve saber que será depreciado pelo mundo. Não deve estranhar se o mundo o engana, lhe ridiculariza, se levanta calúnias contra você e persegue e odeia. Não deve se surpreender se as pessoas o depreciam e com desdém condenam suas opiniões e práticas religiosas. Deve resignar-se a que o acuse de tolo, entusiasta e fanático, e inclusive que distorça suas palavras e representem falsamente suas ações. Isso aqui não é fácil para ninguém. Quando somos caluniados, a gente se enfurece no primeiro momento. Disseram falso de mim, falaram contra mim, que não sei o quê, e aí a ira vai até por cima do nariz. A palavra ensina para ter um outro tipo de sentimento. A isso a gente tem que preparar com antecedência. Preparar nossa mente com antecedência para essas coisas. Capítulo 5 de Mateus, quando as pessoas falarem mal de vós, mentindo, qual é o sentimento diz lá? Regozijai-vos, alegrai-vos. Mas isso aí não é fácil para ninguém. Pecador cheio de direito, né? A gente procura logo se defender de forma terrível muitas vezes. Mas para ser um crente verdadeiro custará o favor do mundo. Deve resignar-se, vou repetir, deve resignar-se a que o acusem de tolo, de entusiasta, de fanático, inclusive que distorçam suas palavras, de caluniem e representem falsamente suas ações. Não se surpreenda de que o taxe de louco. O mestre disse: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Também isso parece duro e difícil. Por natureza nos desagrada o proceder injusto e as acusações falsas. Se não nos preocupa a boa opinião dos que nos rodeiam, deixamos de ser de carne e osso. Sempre resulta desagradável ser o alvo de críticas injustificadas e objeto de mentira e falsas acusações. Porém, não podemos evitá-lo. Do cálice que bebeu o mestre, também devemos beber. Devem beber seus discípulos. Eles devem ser desprezados e o mais rejeitado entre os homens, como disse Isaías 53:3. Anotemos, pois, o dito: ser cristão custará uma pessoa o favor do mundo. Esta é, pois, a lista do que custará uma pessoa ser cristã. Devemos aceitar o fato de que não é uma lista insignificante. Nada podemos riscar dela. Resultaria uma temeridade fatal se defendesse por justiça própria os pecados, o amor à vida fácil, o amor ao mundo, e crer que vivendo assim poder-se-ia salvar-se. A realidade é esta: custa muito ser um verdadeiro cristão. Porém,
Que pessoa, no seu sentido pleno, pode dizer que este preço é demasiadamente elevado para a salvação da alma? Quando o barco está em perigo de afundar-se, a tripulação não vacila em lançar ao mar a preciosa carga. Interessante essa figura que ele colocou aqui. Quando a gangrena envolve a extremidade de um membro a pessoa se submete a qualquer operação, inclusive a amputação desse membro. Com maior motivo, pois o crente está disposto a abandonar qualquer coisa que se levante entre a sua alma e o céu. Uma religião que não custa nada, nada vale. Um cristianismo barato, sem cruz, cedo ou tarde manifestará sua inutilidade. Jamais levará posse da coroa. Sem cruz não há coroa. Mencionarei alguns fatores que sempre influenciaram os nossos cálculos para saber o custo do verdadeiro cristianismo. Considere com calma e equilíbrio o que se tem de deixar e o que se tem de provar para chegar a ser discípulo de Cristo. Não esconda nada, considere tudo. E logo faça as seguintes somas, tendo cuidado de repassá-las bem, para não haver equívoco, pois o resultado correto dos mesmos é alentador. Primeiro, conte e compare os benefícios e as perdas que um discipulado verdadeiramente cristão contém. Muitos possivelmente perderá algo deste mundo, porém ganhará a salvação da alma imortal. Você vai perder muita coisa aqui nesse mundo, porém vai ganhar a salvação. Está escrito que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8,36. Conte e compare os elogios e censuras, se é que és um cristão verdadeiro. Muito provavelmente terás que sofrer as reprovações do mundo, porém terás a aprovação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ser reprovado pelo mundo, mas você vai ser aprovado por Deus, pela Trindade. As censuras vêm de lábio de pessoas equivocadas, cegas e falíveis. A aprovação vem do Rei dos Reis e Juiz de toda a terra. Não tem nem como comparar, né? As censuras vêm de pessoas equivocadas, até que pode-se dizer sábias. Aparentemente elas são sábias para o mundo. São cegas e falíveis, corruptas. A aprovação vem do Rei dos Reis, o Juiz de toda a terra. Está escrito: bem-aventurados sois quando por minha causa, o versículo que nós citamos, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Todos eles foram mortos, acusados às vezes falsamente. Conte e compare os inimigos e amigos agora. Por um lado tens a amizade do diabo e dos maus. Por outro tens o favor e a amizade de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Os inimigos, quando muito, podem produzir-te alguns arranhões. Pode rugir forte, rodear a terra e o mar para tratar de arruinar a tua alma. Porém não pode de modo algum destruí-la. Teu amigo é poderoso para salvar-te eternamente. Está escrito: digo-vos,
Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois disso, nada mais pode fazer. Eu, porém, vos mostrareis a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Lucas 12, 4 e 5. Conte e compare a vida presente e a porvir. A vida presente não é fácil. Implica em vigilância, oração, luta, esforço, fé e labor. Porém, só é por poucos anos. A vida vindoura será de descanso e repouso. A influência do pecado já terá terminado e Satanás estará acorrentado. E será um descanso para toda a eternidade. Está escrito: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Isso aqui me ajudou muito nas minhas tribulações, esse versículo. A palavra de Deus diz que a nossa tribulação é leve e momentânea. Leve e momentânea. E é realmente, se comparado à eternidade. O livro de Hebreus diz que alguns servos do passado diz que não queria que fosse retirada essas tribulações dele. Não queria que pagasse o preço para resgatar eles da prisão, da condenação, das arenas, do fogo. Não tire não, deixa aí. Leve e momentânea tribulação, eles que traz para nós o peso de glória. Conte e compare os prazeres do pecado e a felicidade do serviço a Deus. Os prazeres que o homem mundano obtém são vários, são irreais, não satisfazem, são como uma fogueira que faz os espinhos arder, ranger e brilha. Porém, só por alguns minutos, logo se apaga e desaparece. A felicidade que Cristo outorga a seu povo é sólida, duradoura, substancial. Não depende da saúde nem da circunstância. Nunca abandona o crente, nem mesmo na hora da morte. É uma felicidade que, além disso, se verá galardoada com uma coroa incorruptível. Está escrito: o júbilo dos perversos é breve, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Jó 25. Porém também está escrito: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A parábola do rico e Lázaro. O rico, símbolo do sucesso aqui na terra. Lázaro, o símbolo do fracasso terreno. Não tinha nem o que comer. E todos cheios de chagas, feridas. Só quando ele morre a situação se inverte. Ele já é levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o outro já foi diretamente para o inferno, para o sofrimento eterno. Aí vale a pena a gente calcular o preço. Conte e compare as tribulações que o cristianismo verdadeiro implica e as tribulações que sobrevirão aos maus após a morte. A leitura da Bíblia, a oração, a luta cristã, uma vida de santidade,
implica em dificuldades e exige abnegação por parte do crente. Porém, não é nada em comparação com uma ira que virá e que se desencadeará sobre os impenitentes e incrédulos. Um só dia no inferno será muito mais intolerável que toda uma vida de peregrinação levando uma cruz. É incrível, sabe, né? Essa frase dele, né? Um só dia no inferno será muito mais intolerável que toda uma vida de peregrinação levando a cruz. O bicho que nunca morre, o fogo que nunca apaga, nunca se apaga, é algo que vai mais além do que a mente humana pode conceber e descobrir. Está escrito: lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Deixa eu ir para a conclusão, para a gente finalizar. Em conclusão, desejo que consideres seriamente se tua profissão de fé religiosa te custa atualmente algo. Muito possivelmente não custa nada, não te custe nada. Com toda a probabilidade, tua religião não te custa dificuldade, nem tempo, nem pensamento, nem cuidados, nem dores, nem lágrima, nem leitura alguma, nem oração, nem abnegação, nem conflito, nem trabalho, nem labor de nenhuma classe. Bem, pois não te excuse do que vou te dizer. Esta profissão de fé nunca poderá salvar a tua alma. Nunca te dará paz enquanto está vivo, nem esperança na hora da morte. Que palavra isso aqui, viu? Deixa eu repetir novamente. Muito possivelmente não te custe nada a tua profissão de fé. Com toda a probabilidade, tua religião não te custa dificuldade, nem tempo, nem pensamento, nem cuidados, nem dores, nem leitura alguma, nem oração, nem abnegação, nem conflito, nem trabalho, nem labor de nenhuma classe. Bem, pois não te excuso do que eu vou te dizer. Esta profissão de fé nunca poderá salvar tua alma, nunca te dará paz enquanto está vivo, nem esperança na tua morte. Uma religião que não custa nada, nada vale. Desperta, desperta, desperta e crê. Desperta e ora. Não descanse até que possas dar resposta satisfatória à minha pergunta. Que te custa? Vamos encerrar por aqui. Tem muita informação que já foi dada, mas esse é um estudo que eu achei fantástico, viu? Porque nesses últimos dias nós estamos envoltos por uma religião tão vazia, tão pobre, tão fraca de fundamentos, que temos que voltar novamente para voltar para as Escrituras, como foi na época de Lutero. Temos que voltar para as Escrituras, porque ela está permeando assim, está sendo um câncer que está corroendo a nossa nação toda. Temos que voltar ao Evangelho novamente.